mar para atravessar, o universo para descobrir, as pirâmides para medir. Tudo existia, menos a trigonometria. Construíram-se triângulos, mediram-se ângulos, fizeram-se cálculos. E quem sonharia que a Lua se iria? Meu querido aluno, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo essa aula. Meu nome é Rodrigo, é um prazer tê-lo como aluno neste momento. Vamos lá, o assunto de hoje é um assunto importantíssimo, muito utilizado na engenharia civil, em várias engenharias, tanto no ramo do automobilismo como em outros. Qual é o assunto? Triângulo retângulo. Analisa comigo. Logo de partida nós vamos estudar isso aqui. Olha só, temos um triângulo que está da forma ABC. Pergunto eu a você, já foi falado aqui para você, os lados AB e AC são chamados de quê? Catetos. Olha só, você vai guardar uma coisa comigo. Sempre, triângulo retângulo possui um ângulo quê? Reto. Os lados que estão saindo com vértice nesse ângulo daí reto, qual o nome deles? Catetos. E o oposto a esse ângulo reto, qual o nome desse lado? Hipotenusa. Acompanha no desenho o que vai ocorrer agora. Como falado, AC, cateto, AB, cateto. Porém, BC é chamado de quê, meu aluno? Hipotenusa. E agora? Rodrigo, o que é H? Lembra que sevana era essa? Era a altura. Essa altura daqui está sendo referente a quem? A hipotenusa dele. Só que formou dois segmentozinhos. Quais? BH e qual? HC. Quem é BH? BH, você também pode dizer que é a projeção. A projeção de quem? Do cateto AB sobre a hipotenusa BC. E eu vou dar um nomezinho para ele de quem aqui na sua figura? M. Da mesma forma, pega para mim agora o cateto AC. Quem é a sua projeção? CH. E qual é o nomezinho que eu dei para ele? N. Meu aluno, do fundo do coração, eu quero muito a sua atenção. Aqui entra uma coisa primordial que você já viu comigo em outra aula. Semelhança de triângulo. Como, Rodrigo? Vou repetir. Semelhança de triângulo. Quando mesmo dois triângulos são semelhantes logo de saída? Primeiro caso, quando eles possuem dois ângulos, o que, meu aluno? Iguais. E se você olhar bem para aquela figura, você vai ver que no triângulo ABC, o que ocorre? Você vai ter aqui embaixo o ângulo B e aqui do outro lado o ângulo C. Chama ele, dá um nomezinho para cada um deles. Exemplo, olha só, aqui no ângulo B eu chamei de quê? Alfa. Aqui no ângulo C eu chamei de quê? Teta. E olha, quanto tem que ser alfa mais teta? 90. Rodrigo, não entendi por que 90. Porque, independente de em todo triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. E se você já tem 90, esse mais esse só pode ser quanto? 90. E aí, olha para cá. A altura bate aqui também formando o que para você? 90. Se aqui é 90, aqui é alfa, só pode sobrar o que para cá? Teta. Analogamente, do seu lado direito, aqui você vai ter 90, aqui é 90. E se aqui é 90 e aqui é teta, aqui só poderia ser o que? Alfa. Faz sentido, não faz? Claro que faz, porque alfa mais teta é igual a 90 graus. E agora, não vai me errar. Acompanha. Se eu chegar para você e perguntar, quantos triângulos, olha, você já sabe isso, já conhece isso, quantos triângulos eu tenho naquela figura? Aí você vira para mim e fala assim, Rodrigo, 2. Não, 2. Ah, é, o da direita, AHB, e o da esquerda, AHC. Não, tá errado. Cuidado, quando você olha para a figura, você vai ter 3 triângulos. 3, claro, o da esquerda, o da direita e qual? O maior de todos, independente de. Vê se você concorda comigo. No primeiro, quais são os ângulos internos? 90, alfa e teta. No segundo, os ângulos internos, 90, alfa e teta. Por consequência, o terceiro, também quais serão os ângulos internos? 90, alfa e teta. Logo, os três têm os 3 ângulos iguais.
Consequentemente, eles são como? Semelhantes. E se são semelhantes, nós vamos ter algumas fórmulas. Mas, meu aluno, revisando tudo que eu comentei para você, cateto, projeção, tudo, para chegar bem na fórmula, para eu demonstrar bem a fórmula para você, vem comigo e me dá um ajudão. Olha só, AC era cateto, chamei de Bzinho. AB, cateto, chamei de Czinho. BC, hipotenusa, chamei de Azinho. AH, altura, chamei de Hzinho. Continuando, lembra? BH, que eu chamei de Mzinho, era o que eu falei? Projeção de quem? AB sobre BC. HC, que eu tinha chamado de quê? Nzinho, era projeção de quem? AC sobre BC. Olha, agora eu vou ter as principais fórmulas do triângulo que você vai me ajudar. Quais são? Naquele triângulo que tinha a figura para você, principais fórmulas. Bzinho ao quadrado era igual a quem? N vezes A. Czinho ao quadrado era igual a quem? M vezes A. Hzinho ao quadrado é igual a M vezes N. A vezes H é igual a B vezes C. E por último, Azinho ao quadrado vira o quê? Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Essas são as principais fórmulas. E delas, eu vou começar a demonstrar uma por uma para você. Me ajuda. Primeiro caso, B ao quadrado é igual a N vezes A. Recorda comigo. Na figura, você tinha quantos triângulos? 3. Desses 3 triângulos, eles eram o quê? Semelhantes. E olha agora, você não vai me errar isso. Tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção. Me ajuda. O triângulo AHC é semelhante ao triângulo ABC. Lembra? AHC, um triângulozinho pequeno, ABC, o maior de todo. Quem era oposto a 90 no pequeno? Era o quê? Bzinho. Quem era oposto a 90 no grande? No maior de todos? Era o Azinho. Quem era oposto a alfa no pequeno? Nzinho. E quem era oposto a alfa no grandão? Vai ser o quê? Bzinho. Por favor, meu aluno, olha só. Após usar essa razão de semelhança, usando os lados opostos a 90 e alfa, a gente pode multiplicar em cruz. Pode ou não pode? E daqui a gente volta para cá. Provado ou não provado? Vamos agora para a segunda fórmula, meu aluno. Eu já olhei o triângulo da esquerda com grandão. Agora eu vou olhar o triângulo da direita com grandão. E, por favor, quando você compara o triângulo ABH ao triângulo ABC, presta atenção. Eu vou pegar os ângulos internos, 90 e θ. E quando eu começo fazendo oposto a 90 em ABH, lembra? Oposto a 90 em ABH, quem era oposto a 90 em ABH? Era o quê? Czinho. Quem é oposto a 90 em ABC? Era o quê? Azinho. Agora, quem era oposto a θ em ABH? Mzinho. Da mesma forma, oposto a θ em ABC era quem? Czinho. Igualdade. Posso multiplicar em cruz ou não posso? E quando você multiplica em cruz, olha a relação que você tira. C ao quadrado igual a M vezes A. De novo, outra semelhança, outra demonstração. Falei da primeira, da segunda, são 5. Terceira, vai. Agora eu tenho H ao quadrado igual a M vezes N. Triângulos semelhantes. Você fica se questionando. Rodrigo, você já usou da direita com grandão, ou da esquerda com grandão. E aí? E aí eu lhe digo, agora eu vou usar o da direita com da esquerda. E quando você usa o da direita com da esquerda, quais são os ângulos que você vai usar melhor para chegar a essa terceira fórmula? O oposto a alfa e o oposto a θ. Quer ver? Acompanha. Usando os lados opostos aos ângulos alfa e θ, nós vamos ter, me ajuda, presta atenção nessa sutileza. No triângulo ABH, quem é oposto a alfa? Vai ser o ladozinho Hzinho. Quem é no triângulo HC oposto a alfa? Vai ser o lado Nzinho. Maravilha! Se você já usou o oposto a alfa, agora você vai usar o oposto a θ. Quem é no triângulo ABH oposto a θ? Mzinho. E no AHC, quem é? Hzinho. Epa, se cheguei a essa relação, posso multiplicar em cruz ou não posso? Posso. E quando você multiplica em cruz, olha o que ocorre. H vezes H vira o quê? H ao quadrado. Da mesma forma, M vezes N é igual ou não é?
terceira relação demonstrada. Nesse momento, olha o que ocorre. Você vira para mim e fala, Rodrigo, acabou, não tem mais como. Por que não? Porque você já usou o da esquerda com grandão, o da direita com grandão, o da esquerda com da direita, não tem fórmula. Acabou todas. Para, eu quero que você preste muita atenção. Quando eu comecei essa brincadeira, eu vim aqui no desenho e peguei o triângulo da esquerda, ABH com maior, ABC. Quando eu fui fazer, eu olhei oposto a quem e quem. No triângulo da esquerda, eu peguei oposto a 90 e oposto a θ. No triângulo grandão, oposto a 90 e oposto a θ. Agora, sabe o que eu vou fazer? Não vou fazer oposto a 90 e oposto a θ. Eu vou pegar de novo os mesmos dois triângulos do primeiro evento. Em vez de oposto a 90 e oposto a θ, eu vou fazer oposto a 90 e oposto a alfa. Olha só, usando a quarta relação, você vai ter, em relação ao triângulo AHC, quem é oposto a 90 no HC? É o quê? Bzinho. Em relação ao triângulo ABC, quem é oposto a 90 no ABC? Azinho. Agora, olha bem isso, olha bem isso. Em relação ao triângulo AHC, quem é oposto a θ no HC? É o quê? Hzinho. Da mesma forma. Quem é oposto a θ no ABC? É o quê? Czinho. Meu aluno, do fundo do coração, se eu cheguei a essa relação, é só multiplicar em cruz e você tira que conclusão? Que A vezes H é igual a quanto, hein? B vezes C. Provado ou não provado para você? Nesse momento, eu te peço ajuda. Mostrei as quatro. Porém, olha o que você vai ter aqui agora. Uma das principais fórmulas. Qual? Teorema de Pitágoras. E, Rodrigo, é importante demais, muito utilizada em excesso. O que diz ele? A hipotenusa ao quadrado é igual ao que? A soma dos quadrados dos catetos. Não erra. Muitos erram. Falam hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Não, não, não. Desastre. Não é a soma dos catetos ao quadrado, e sim a soma dos quadrados dos catetos. E o que você tem aqui? Destacando as duas primeiras fórmulas, quais? Lembra? Quais eram? Bzinho ao quadrado igual a quem? Na. A segunda, Czinho ao quadrado igual a quem? Na. Olha só, monta um sisteminha e depois de ter esse sisteminha, soma o lado esquerdo. Quando você somar o lado esquerdo, que conclusão você chega? Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado é igual a quanto? Na mais o que? Ma. Fundo do coração. Do lado direito dessa equação, dá para botar alguém em evidência? Dá. Quem você bota em evidência? A. Quando você bota em evidência o A, você passa a ter B2 mais C2 igual a que multiplica M mais N. Epa, Rodrigo, não chegou a lugar nenhum. Nadou e morreu na praia. Será? Lembra para mim. M, a projeção de um cateto. N, a projeção do outro cateto. Quanto dá a soma dessas duas projeções? A própria hipotenusa. E se vai dar a hipotenusa, M mais N é igual a quem? A. E A vezes A tira o quê? A ao quadrado. Esse é o Teorema de Pitágoras. É importante demais. Vocês sabiam que Pitágoras tinha uma escola e que essa escola tinha métodos bem curiosos? Cada membro era obrigado a passar um período de 5 anos de contemplação, guardando perfeito silêncio. Os membros tinham tudo em comum e abstinham-se de alimentos de origem animal. O ensino era em grande parte secreto. A ninguém era permitido registrar por escrito qualquer princípio ou doutrina secreta. Olha comigo aqui no PowerPoint. O que ocorre? Triângulos pitagóricos. Triângulos retângulos cujos lados têm valores o quê? Inteiros. Primeiro exemplo para você. 3, 4, 5. Lembra comigo? Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a quem? Soma dos quadrados dos catetos. Faz uma quantia rápida, que eu sei que você sabe. A hipotenusa ali vale quanto? 5. E os catetos? 3 e 4. 5 ao quadrado? 25. 1000.
3 ao quadrado, 9. E 4 ao quadrado, 16. Continha rápida, 9 mais 16 é igual a quanto, hein? 25. Ou seja, satisfaz ou não satisfaz o teorema de Pitágoras? Ótimo. Me ajuda agora. 5, 12, 13. Também, 169, 25, 144. Elevando eles ao quadrado. 25 mais 144 é exatamente 169. Terceiro, 9, 40, 41. 41 ao quadrado, 1681. 40 ao quadrado, 1600. E 9 ao quadrado, 81. Que conclusão você chega? Mais um triângulo pitagórico. Nesse momento, você vira para mim e fala: Rodrigo, só existem esses 3? Não. Quantos são? Infinitos. Quantos? Infinitos. E aí, não dá para calcular todos? Não, jamais. Porém, eu quero que você guarde para mim. Além desses pequenos exemplos que eu te dei, recorda o primeiro. 3, 4, 5. O que ocorre com isso? Além do 3, 4, 5, tem todos aqueles que são múltiplos, melhor, que são semelhantes. Como assim? Vem e me dá uma ajuda aqui na observação. 3, 4, 5 é o que você estudou comigo. Olha o próximo. 6, 8, 10. Nisso você me pergunta, ué, é parecido? É, eles são semelhantes. E qual é a razão ali de multiplicação de um para o outro? Quanto vai ser? 2. O 3 virou quanto? 6. O 4 virou o quê? 8. E o 5 virou o quê no final, em 10. Todos os 3 lados foram multiplicados por 2. Lembra a razão de semelhança? Aquele casinho. Então, presta atenção nisso aqui agora. Se você tem 6, 8 e 10, é parecido com aquele. Melhora. Além do 6, 8 e 10, eu posso generalizar o 3, 4, 5. Como generalizar? Como? Não era um casinho? Olha o que ocorre. 3K, 4K, 5K. Não entendi. Entendeu sim. O K é um valor inteiro, diferente de 0. Por quê? E claro, positivo. Por que isso? Muito simples, para ser um valor proporcional. Ou se K for 2, 6, 8, 10. Se K for 5, vai ser o quê? 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. E 5 vezes 5, 25. Também é um triângulo pitagórico, porque todos os lados são valores o quê? Inteiros. Nesse momento, você acabou de ver comigo o quê? Que além dos triângulos normais, que não podem ser mais reduzidos, tem os seus semelhantes, ou seja, os que são proporcionais a ele. Então, quantos triângulos pitagóricos existem? Mais uma vez eu te pergunto, e você já sabe a resposta. Infinitos, vários. Olha só, vou te contar uma coisa assim que é importantíssima para você. Se a partir de agora, você pegasse um barbantinho, marcasse um pedacinho de madeira, botasse lá 30 centímetros de um pedaço de um barbante, virasse outro pedaço de barbante, cortasse lá 40 centímetros e por último um de 50 centímetros. Tenta juntar as extremidades dos 3 barbantes. Quando você juntar, vai formar um triângulo. Eu te garanto que o triângulo ali formado vai ser um triângulo retângulo. Por quê? Porque vai possuir um ângulo reto, porque ali você tem exatamente o teorema de Pitágoras. 50 ao quadrado, 30 ao quadrado e 40 ao quadrado. 50 ao quadrado, quanto dá isso aí? 2.500. 30 ao quadrado, quanto dá isso aí? 900. E 40 ao quadrado, 1.600. Continha rápida, 900 mais 1.600 vai dar exatamente o quê? 2.500. É pitagórico ou não é? É. Isso é importante, meu aluno, demais. Por quê? Por um simples motivo. Porque se na sua casa o seu pedreiro ou seu arquiteto quer montar um ângulo reto, ele vai lá com uma reguinha que tem 3 centímetros por 4 centímetros e fecha aqui com 5. Ali ele tem certeza absoluta que formou um ângulo reto, obedecendo o teorema de Pitágoras. Vamos agora a algumas aplicações importantes, meu aluno. Olha só, um caso que vai ser muito usado na nossa geometria plana. Primeiro, quadrado. Quadrado, Rodrigo? Como quadrado? Quadrado. No quadrado, isso aqui é o que dele? A sua diagonal.
E aqui entre a gente, se eu destacar a metade do quadrado, é um triângulozinho. Que triângulozinho é esse? É um triângulozinho retângulo, onde os lados do quadrado serão os seus o quê? Catetos. E a diagonal desse quadrado será a sua o quê? Hipotenusa. Nesse momento, eu te pergunto, se eu tenho um triângulo retângulo, é inevitável. Que teorema eu posso usar? Pitágoras. E usando Pitágoras, o que você vai ter? Hipotenusa ao quadrado igual a quem? Soma dos quadrados dos catetos. Só que ali a hipotenusa é quem? D. E os catetos são quem? L e L. Que relação você chega? Me ajuda. Meu aluno, Dzinho ao quadrado é igual a quanto? Lzinho ao quadrado mais Lzinho ao quadrado. Lzinho ao quadrado mais Lzinho ao quadrado vira o quê? 2 Lzinhos ao quadrado. Dzinho ao quadrado, 2 Lzinhos ao quadrado. Esse quadrado daqui passa para cá em forma de raiz. Raiz de 2L2. Quem sai da raiz? L. E você passa a ter D igual a quanto, hein? L raiz de 2. Meu aluno, até agora nós já usamos então o quadrado e informamos a sua diagonal em função dos lados. Depois do quadrado vem uma segunda relação. Qual? O triângulo equilátero. Olha, essa então você vai ter que guardar, porque essa fórmula você vai usar muito. Até o final da geometria plana e lá na geometria espacial você vai ter que lembrar toda hora a fórmula da altura do triângulo equilátero em função do seu lado. Como é? Me ajuda a ter a demonstração dela. Olha para cá. ABC é um triângulo equilátero. Se ele é equilátero, os três lados dele são o quê? Iguais. L, L e L. AH vai ser a altura, que eu chamei de Hzinho. Presta atenção, presta atenção. Divide em L sobre 2 e L sobre 2. Nesse momento, olha o que eu te pergunto. Aqui, do seu lado direito, formei um triângulo que mesmo? Retângulo. Se esse triângulo é retângulo, que teorema eu uso? Pitágoras. E usando Pitágoras, você vai ter hipotenusa ao quadrado igual a quem? Soma dos quadrados dos catetos. Quem é a hipotenusa? L. Quem são os catetos? H e L sobre 2. Que relação eu chego? Que a hipotenusa dele, no caso L ao quadrado, é igual a quem? H ao quadrado mais quanto? L sobre 2 ao quadrado. Então, você tem a seguinte relação. L2 igual a H2 mais, muita atenção, L ao quadrado sobre 4. Por favor, está vendo esse L ao quadrado do seu lado direito? Você vai passar ele para o lado esquerdo. E quando você passar ele para o lado esquerdo dessa equação, você passa a ter o que ali? L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. O que eu faço? MMC. O MMC do lado esquerdo é 4. E o resultado final vira 3L2 sobre 4 igual a quem? H ao quadrado. Meu aluno, esse quadrado vai passar para o lado de lá em forma de raiz. Olha o que ocorre. H virou raiz de 3L2 sobre 4. Alguém sai da raiz? Sai. O que sai da raiz? O L. Só o L? Não. E o 4. E quanto que é a raiz de L2? Virou o que do lado de fora? L. Quanto que é a raiz de 4? Virou o que aqui embaixo? 2. E você passou a ter H igual a L raiz de 3 sobre 2. Meu aluno, não esqueça, essa daqui é mais uma das fórmulas muito importantes que você tem que guardar. Vamos agora para os nossos exercícios, para você fixar bem essa matéria. Primeiro dos exercícios. Na figura, ABCD é um quadrado, de lado 2 centímetros. E ACE é um triângulo equilátero. Ponto. Calcule a distância entre os vértices B e E. Olha a figura formada. ABCD quadrado. ACE, um triângulo que equilátero. O que vai ocorrer? Você vai chegar ali, vai olhar para as duas figuras e vai me dizer: Rodrigo, o quadrado tem lado valendo 2. Se o lado do quadrado ABCD vale 2, olha a minha pergunta. Quanto vale a sua diagonal AC? A sua diagonal AC
tinha uma formulazinha que a gente já estudou. E qual é a fórmula da diagonal, hein? L raiz de 2. Diagonal do quadrado, L raiz de 2. E quanto que era o lado que o texto te deu? 2. Quanto vai ser só a diagonal? 2 raiz de 2. Acompanhe a solução comigo. Aqui está a figura, e aí eu tracei o quadrado. A sua diagonal daqui a aqui é L raiz de 2. Como o lado valia 2, ela vale 2 raiz de 2. Porém, meu aluno, se daqui a aqui é 2 raiz de 2, lembra lá o conceito de quadriláteros? Quando eu falo do quadrado, as diagonais dele eram o que mesmo? Iguais. E se uma vale 2 raiz de 2, a outra também tem que valer o quê? 2 raiz de 2, 2 raiz de 2, 2 raiz de 2, se cruzam. Eu esqueci, mas você não. Se cruza aonde? No centro. E no meio delas, logo, daqui a aqui é raiz de 2, daqui a aqui é raiz de 2. Como essas duas partes também vão valer o quê? Raiz de 2. Mas nisso você me fala, Rodrigo, você falou e não me ajudou em nada. Eu não quero nada disso. O que eu quero era a distância desse vértice a esse. A distância do vértice B ao vértice E. Não dá, você não me deu. Para aí, eu estou chamando isso aqui de quanto? X. Esse pedacinho daqui é aqui de X. Nisso você me questiona. Tá bom, falou e morreu na praia. Por quê? Eu não tenho essa distância daqui a aqui? Para. Tem sim. Por que você tem sim? Porque quando você olha para essa figura, o triângulo da direita e o triângulo da esquerda aqui, ambos são o quê? Iguais. Melhora, eles são congruentes. Ou seja, esse triângulo daqui vai ser um triângulo equilátero. Essa altura dele vem do centro da diagonal aqui até o vértice E. Se é do centro ao vértice E, olha o que eu te pergunto. Qual é a fórmula de altura de triângulo equilátero? Não esqueça, importante, a altura de triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Mas eu não tenho lado. Tem, você acabou de calcular comigo. Aqui atrás, diagonal era L raiz de 2. Como lado vale quanto? 2. Quem vai ser essa altura? 2 raiz de 2 vezes quem? Raiz de 3 dividido por 2. Para não ficar só na parte literal, faz as contas comigo aqui no PowerPoint. Olha só, diagonal do quadrado, L raiz de 2. Como o lado era 2, a diagonal do quadrado vale o quê? 2 raiz de 2. A diagonal do quadrado é igual ao quê? Ao lado do triângulo equilátero. Se a diagonal do quadrado é igual ao lado do triângulo equilátero, ele também vai valer o quê? 2 raiz de 2. Continuando, você tem altura do triângulo equilátero, lado do triângulo equilátero, raiz de 3 sobre 2. Só que aonde está lado do triângulo equilátero, você vai botar o valor. Qual era o valor dele? 2 raiz de 2. E 2 raiz de 2, que multiplica a raiz de 3 sobre 2, corta alguém ou não corta? Corta. Corta quem? O 2. E quando você corta o 2 com 2, raiz de 2 vezes raiz de 3 vai virar raiz de 6. Nesse momento, você fala assim, acabou? Não, você só achou a altura do triângulo equilátero. Mas você lembra para mim, eu queria a distância do vértice B ao vértice E. Ah, não tem. Tem sim. A distância do B ao E vai ser exatamente o quê? A altura do triângulo equilátero menos o quê? A diagonal do quadrado? Não, só aquele pedacinho, só aquela metade da diagonal. Olha só como é que vai ficar isso no valor numérico. X é igual a quem? Raiz de 6, que é a altura do triângulo equilátero, menos a diagonal do quadrado, do raiz de 2, dividida por 2. Corta, vai dar o quê? X é igual a raiz de 6 menos raiz de 2. Valeu ou não valeu, meu aluno? Então, meu aluno, vamos agora para o segundo exercício. Calcule o segmento AB na figura se a reta S tangencia as circunferências de raio 9 e 4 nos pontos A e B, respectivamente. Olha a figura desse exercício. Aqui eu tenho duas circunferências. Ele disse para você que elas são tangentes entre si e tangenciam essa reta. Só que o raio da primeira era quanto? 9. E o raio da segunda era quanto? 4. Me ajuda. Se o raio da primeira é 9 e o raio da segunda é 4,
Primeira pergunta, não pode esquecer, eu já te falei em arcos e ângulos, em outra matéria que você aprendeu. O raio, quando encontra com a tangente, entre eles sempre forma-se um ângulo de 90 graus. O que eu vou fazer? Olha como é que eu vou traçar aqui dentro da figura. O raio de O até A, por quê? Eu sei que o valor dele aqui é 9. E eu sei que quando ele encontra com a tangente, forma-se um ângulo de 90. E depois o raio de O do segundo círculo até B, que vale quanto mesmo? 4. E quando encontra com a tangente, também formou um ângulo de quanto? 90. Nesse momento, eu te pergunto, daqui a aqui era o quê? 9. O segundo pedaço é quanto? 4. Logo, a distância entre os dois centros ali vai ser 9 mais 4, que dá quanto, hein? 13. Nesse momento, você vai cair num dilema. Rodrigo, ficou complexo o desenho, ficou feio, 2 ângulos retos, um trapézio, que figura é aquela? Exatamente, é um trapézio. Nesse momento, você não vai me errar um detalhe. Você tem um caderno, uma folha, aqui eu tenho um quadro, fica difícil de eu virar, girar, mas você não. No dia da tua prova, no dia aí do seu caderno que você estiver fazendo a questão, pega ele e vira. Como assim? Olha o que eu vou fazer aqui na tela. Se eu pudesse pegar essa tela toda e girar. Girar como? De forma que isso daqui ficasse em pé, essa reta fosse perpendicular a isso aqui como base. Que figura geométrica eu iria formar? Olha só, um trapézio. E um trapézio o quê? Um trapézio retângulo. E quando você tem esse trapézio retângulo, recorda para mim, a distância de B a O era 4. A distância de A a O era 9. Sabe, eu fico aqui me questionando. A distância entre os centros era o quê? 13. O que ele queria achar? Aquele pedacinho de A até B, aonde era a tangente. Dá, chama de X. Por quê? Porque aqui é paralelo à base daqui. Se aqui é 4, aqui é 4. Consequentemente, sobra quanto para o lado de cá? 5. Formou um triângulozinho o que aqui, hein? Retângulo. Epa. Esse aqui é X. Aqui também vai ser o quê? X. Que teorema eu posso usar ali? Pitt. Que Pitt? Pitágoras. E quando você usar Pitt, vai ficar o quê, hein? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. E aí, meu aluno, aquele dia você já sabe. É um daqueles pitagóricos. Vai. 13 ao quadrado, 169. Depois, 5 ao quadrado, 25. E x ao quadrado. Quanto vai dar x? Olha as contas. 169, x ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Passa para lá. 169 menos 25. X ao quadrado igual a 144. X igual a 12. Acabou o exercício. Meu aluno, vamos agora para a nossa dica de estudo. Meu aluno, eu vou te dar uma dica de estudo muito importante desse assunto de hoje. Qual é? Frisar bem os teoremas de Pitágoras, lembrar bem as suas demonstrações. Por quê? Sabendo as suas demonstrações, provavelmente você vai resolver os exercícios mais complexos, porque isso daí é uma sequência da semelhança de triângulos. Sabe, foi um prazer tê-lo mais uma vez. Até qualquer dia, até qualquer hora. Foi um prazer. Abraço. Na aula de hoje, vimos os triângulos retângulos. Como você viu, nós comentamos sobre os triângulos retângulos, o quê? As suas propriedades e elaboramos exercícios que você possa desenvolver bem esses métodos, as fórmulas, os casos particulares. É bom frisar, muito exercício, muito exercício. Somente com exercício você vai atingir seu objetivo, que é em qualquer concurso resolver as questões. Bons estudos! Meu amigo professor, você viu a nossa aula de hoje.
é interessante você guardar e frisar com seus alunos o quê? Que as fórmulas que nós demonstramos são todas derivadas de semelhanças de triângulos. E assim, você frisando bastante isso, você vai ter uma certeza de que ele, além de recordar semelhanças de triângulos, ele também vai desenvolver bem as formas de triângulo retângulo. Você é um mestre, você que sabe, mais até do que eu, como direcionar isso. Mas firme, faça eles lutarem nos exercícios, que com certeza você terá o seu objetivo conquistado. Um abraço, até qualquer dia.